Vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você está no controle da sua carreira? Se você não tem noção do que eu estou falando, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar um pouquinho mais para você. Salve galera do Ener, sou Eli Edson Carvalho e a pedido da organização do evento estou aqui para gravar esse vídeo explicando um pouco sobre como seria a nossa palestra. Antes de mais nada, gostaria de falar um pouco sobre a minha formação. Cursei licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual de Alagoas, sou graduada em Engenharia Civil pelo Instituto Federal de Alagoas, tenho especialização em Docência do Ensino Superior, uma graduação parcial de período de intercâmbio lá nos Estados Unidos, no Northern Virginia Community College, e atualmente estou no mestrado em Engenharia Civil pela UFAL. Atualmente sou docente de uma instituição particular aqui do interior de Alagoas, no curso de Engenharia Civil, e trabalho com palestras também, visito algumas escolas, levando um pouco da minha história, tentando de alguma forma inspirar jovens de escola pública, que assim como eu também estudei a minha vida praticamente toda em instituições públicas, e um projeto aí de empreendimento em andamento também. Claro, mas acima de tudo isso, sou apaixonado pela minha família, não tenho como deixar de falar disso, porque para mim a vida pessoal e profissional elas andam juntos, estão alinhadas, então não tem como falar de um sem falar do outro, certo? Para mim é isso. Para que a gente fale de carreira, eu quero falar um pouco da minha, tá? E a primeira definição que eu quero deixar clara aqui para vocês, eu considero carreira como tudo que a gente faz ao longo da nossa vida profissional, certo? Independente de ser área X ou área Y que você está atuando, é todo o contexto, tudo que fez você chegar até aqui, certo? Então, comecei a minha carreira muito novo ainda, trabalhei durante a infância, eu ajudava, minha avó era feirante, eu cresci com meus avós, minha avó era feirante, eu ajudava ela na feira, eu tinha uma carrocinha onde eu levava as compras do pessoal para casa, certo? E a gente comecei a ir a trabalhar desde cedo, e conciliando trabalho e estudos. Aí, de lá para cá, eu trabalhei como ajudante em padarias, ajudante em decoração de eventos com meu tio, Trabalhei em operador de lan house, certo? Na época que foi aquela febre. Trabalhei como consultor externo de uma operadora de telefone. Trabalhei desse tempo para cá, fui servidor público, certo? Trabalhei em alguns colégios particulares e cursinho, até chegar aqui, nesse ponto que eu quero dar uma ênfase maior, que foi a parte de ser profissional liberal como engenharia civil, certo? Estava eu graduado, tinha terminado a graduação e a primeira coisa que eu fiz foi me rotular, coloquei na cabeça que eu era, tinha acabado de me formar, que eu sou engenheiro civil e eu tenho que dar resultado como engenheiro civil. Mas nessa época eu já trabalhava como professor de matemática em algumas escolas e aí eu deixei tudo e disse, vou ser engenheiro civil, entrei de cabeça nisso. Comecei, obviamente, a pegar alguns projetos, tenho reforma já realizada, tenho projeto de construção também realizado, fiz alguns empreendimentos aqui, só que aconteceu algo comigo que eu não esperava. Eu comecei a acordar toda manhã e meio que sentindo que eu estava fazendo algo forçado, era um peso. Eu acordava sem vontade, eu não tinha felicidade realmente. Por incrível que pareça, assim eu estou dizendo isso, mas realmente aconteceu. E aí eu comecei a me frustrar. E foi quando surgiu a oportunidade, novamente, de ser professor, No caso, abriu a seleção para essa faculdade, eu fiz e fui selecionado. E aí, me reencontrei com a sala de aula, já voltei para casa dizendo, olha, é isso, não tem para onde, é isso. E assim eu meio que conciliei, duas grandes vertentes da minha carreira, assim, que era a parte de engenharia civil e de educação, transformei em um só. E isso foi aí que realmente eu assumi, o controle da minha carreira, assumi um papel protagonista na minha carreira e isso fez toda a diferença. Basicamente o que eu descobri com isso foi o meu propósito, a minha missão, tá? A minha missão que é contribuir, para onde eu vou espalho isso, que a minha missão é contribuir com o crescimento pessoal daqueles que buscam transformar a sua realidade. E como é que eu faço isso? Transmitindo o meu conhecimento adquirido até aqui. Eu busco mais conhecimento e tento transmitir esse conhecimento, certo? Isso é algo que eu faço. Quais são as maneiras que eu achei para fazer isso?
como professor, né, como docente, como palestrante, como empreendedor no ramo da educação. Então, eu achei essas vertentes para trabalhar a minha missão, e algo que foi fantástico para a minha vida. Eu falei que atuei no serviço público também, né, e acumulo algumas aprovações no concurso público, né, inclusive, né, os mais recentes, né, eu fui aprovado 2 vezes no concurso de professor do Instituto Federal de Alagoas, tá? Uma em primeiro lugar e outra em quarto, mas ambas eu já sou o próximo a ser convocado, estou só aguardando. Enfim, agora que vocês já conhecem um pouco da minha história, né, como foi, né, todo esse processo até assumir realmente o controle, né, da minha carreira, né, de achar minha missão, achar o meu propósito, né, eu falo na palestra 4 características que para mim são essenciais, que fazem muito sentido para mim. Talvez para você que está ouvindo não faça tanto, mas para mim faz, certo? São 4 características que você tem que desenvolver, né, ou pelo menos assim, são importantes, tá? Nesse processo de protagonismo mesmo da sua carreira. Tá? E uma delas é sempre enxergar possibilidades frente às adversidades. Claro, eu sei do viés de negatividade que existe na mente humana e você vai saber disso também, né? Quem aqui não tem um amigo que é um amigo porta de cemitério? Você chega lá com o melhor projeto do mundo para contar a ele e ele na mesma hora diz, isso aí vai dar certo não. E ele elenca, né? Começa a colocar vários pontos de por que aquilo não dá certo, inclusive com teoria científica, né? Porque a nossa mente ela é programada para isso, e na palestra eu explico um pouco mais de por que ela é programada e ensino também um exercício bem legal de como ser mais positivo, de como ter uma visão mais positiva, de como enxergar mais possibilidades frente às adversidades. E essa é a primeira característica que eu acredito, né, que faz sentido para mim desenvolver para ser protagonista da sua carreira, tá? A segunda, né, é não se prender a rótulos. Aconteceu comigo, eu me prendi a rótulo, eu tentei dar resultado por conta de um rótulo simplesmente e desconsiderei algo que deveria ser mais forte na nossa graduação, que é, nós estamos lá para trabalhar habilidades. Durante um curso de engenharia civil, a gente desenvolve habilidades que te habilitam, né, obviamente, a ser um profissional da engenharia civil, tá? Mas nada tem lá dizendo que você só tem que trabalhar com isso, né? O que você tem que ter em mente, talvez, é que você desenvolveu habilidades. Aprenda coisas e desenvolva habilidades. Se tua habilidade faz sentido em qualquer outro setor, não tem problema nenhum você aplicar. O importante é esse, é você se sentir bem aplicando as suas habilidades em algum local que você acha que elas estão sendo valorizadas, e acredito que o caminho é mais esse, não se prender a rótulos e sim pegar suas habilidades e aplicar elas nos locais que você se sente à vontade, e essa é a segunda característica, não se prender a rótulos, tá? A terceira característica, né, é estar preparado, não tem como fugir disso, você vai ter que estar preparado, as oportunidades vão surgir, certo? E se você já sabe enxergar possibilidades frente às adversidades, você não se prende a rótulos, quando surgir uma oportunidade, se você estiver preparado para aquilo ali, tá? Você vai agarrar, não tem como. Então a gente tem que estar preparado. Você vai ter que estar preparado para tudo. Como é que a gente está preparado para alguma coisa que você quer fazer na vida? Conhecer os processos. Uma coisa que eu não contei foi que eu, teoricamente, né, passei nesses concursos para professor efetivo e substituto do Instituto Federal de Alagoas, tá? Mas era algo que eu já tinha em mente, eu já tinha definido, era algo que eu queria e eu comecei a me preparar para isso. Eu me preparei. Então eu estava preparado. Quando a oportunidade surgiu, muito mais agora que são escassas, eu estava preparado e agarrei, certo? E o quarto característica, né, é ter poder de ação, certo? Ter poder de ação. Levanta, vai lá e faz. Né? Não espera da vontade, não espera as coisas acontecerem, porque se você ficar esperando, sua vida vai passar e a única coisa que vai chegar, né, a gente já sabe. Né? Mas não espera acontecer. Vai lá e faz. Tenha poder de ação, certo? Aí você diz, mas eu não tenho vontade, eu não gosto. Talvez, né, a chave do propósito, né, a chave de ter um propósito, que foi isso que eu coloquei para vocês aqui, que foi o que deu a grande virada na minha vida, né? E por que eu não botei ter propósito, ter poder de ação? Porque, beleza, você pode não ter um propósito bem definido, mas se você tem poder de ação, você vai achar esse propósito.
certo? Em algum momento na sua vida você vai descobrir o seu propósito, tá? E quando você descobre ele, aí você vai ver que o poder da ação, ele funciona muito mais, porque você vai se sentir motivado para estar fazendo aquilo. Você vai se sentir motivado para estar buscando coisas além, certo? Então, o poder da ação, né, o levanta, vai lá e faz, ele vai ajudar muito mais quando você descobrir esse seu propósito, que você souber no que você quer trabalhar. E aí você vai gastar a sua energia de uma maneira muito mais eficiente. Então, só recapitulando, as 4 características são: enxergar a possibilidade frente às adversidades, não se prender a rótulos, estar preparado e ter poder de ação. Essas 4 características fizeram muito sentido para mim nessa minha busca por assumir o controle da minha carreira, certo? Saber o que eu queria fazer, saber onde eu queria estar impactando, certo? De maneira mais significativa, tá? Até o meu propósito mesmo, né? E se fez sentido para vocês também, comenta aqui embaixo, que eu quero saber o que vocês acharam, né? O que é que vocês acham, o que é que vocês têm para complementar. Se mais alguém tem esse sentimento de que não consegue ver para onde está indo a sua carreira ou não tem projeção nenhuma, comenta comigo. Eu quero saber um pouco mais de vocês e também conhecer vocês lá no evento presencial. Valeu, abraço e fiquem em casa. Tchau, tchau!